Boa noite, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Boa noite, meus queridos, graça e paz. Que Deus abençoe, proteja, ilumine cada ouvinte, cada alma que aqui conosco está, amém? Passando aqui, meus amados, para deixar aquela mensagem do Alto Céus, em nome de Jesus. Embora seja tarde, né? Chegamos agora, cansado, mas estamos aqui na dispensação para glorificarmos o nome do Senhor, exaltarmos e edificarmos outras vidas, outros lares, em nome de Jesus, onde chegue essa mensagem. Mas antes da mensagem, meus irmãos, pedimos para vocês dar aquele apoio para o canal, aquele joinha, sabe, que é excepcional, comentar, se inscrever, sabe, compartilha aí com os amigos, grupo da família, para que possa o evangelho ser divulgado e alcançar mais almas, tá bom? Resgatar mais almas. Meus irmãos, antes da oração, nós vamos falar da mensagem, tá bom? Deixar a oração para o final. Não que nós não tenhamos orado antes do vídeo, sempre estamos em oração, pela misericórdia, na medida do possível, né? Meus irmãos, o tema desta noite é: as trevas quer cobrir o que é belo. As trevas quer cobrir o que é belo. Deixa a luz entrar. As trevas quer cobrir o que é belo. Deixa a luz entrar. Glória a Deus. O que nós entendemos com isso, meus irmãos? Que há uma sombra, sabe? Algo ali tenebroso, que no mundo espiritual ele quer o quê? Quer cegar. Há uma sombra, há algo ali tenebroso no mundo espiritual que, por permissão de Deus, né, tem cegado muitos irmãos que um dia esteve iluminado, esteve aplicado na presença de Deus, sabe? Tinha afinidade com o Senhor, tinha uma aliança com o Senhor, era sensível à voz de Deus. Quantas pessoas nós percebemos que em algum momento estava dando glória e hoje em dia, em vez de dar glória, em vez de dar aleluia, em vez de enaltecer o nome do Senhor, em vez de se agradar, né? E ter prazer de estar na presença do Senhor, é difícil entrar na presença de Deus, é difícil ler a Bíblia, é difícil manter a comunhão, é difícil manter um relacionamento. Por que isso, meu irmão? Porque as trevas, ela quer ofuscar aquilo que é belo. Porque Deus nos fez imagem e semelhança dele. Nós, seres humanos, estamos deixando, está repreendido, mas é uma pura realidade. A semelhança. Está ficando só a imagem. Semelhança é caráter, sabe? Dignidade, é andar com honestidade, é estar pronto para estar se aplicando e aprendendo com o Mestre, sendo dirigido por Ele. Ele é o condutor. Ele é quem nos direciona. Então, a gente vai ler aqui dois capítulos, tá bom? Assim, tentar ser breve. Hebreus, capítulo 2, versículo 5, diz assim: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo, que há de vir, sobre o qual estamos falando. Quer dizer, a Bíblia toda relata que fora desta dimensão, fora desta matéria, existe o quê? Outra matéria. Existe o quê? Nova esperança, uma nova vida. Vai ser o quê? Nós vamos ser transformados. A Bíblia relata. A Bíblia fala que não vai existir dor, não vai existir tristeza, indiferença social, sabe? Não vai existir angústia, não vai existir nenhuma mazela, como o mundo tem colocado, um fardo pesado. Sabe, o céu que o Senhor quer povoar, e Ele vai povoar, lá vai ter mentes transformadas, corações quebrantados, espíritos contritos, sedentos da graça e da misericórdia do Senhor. Amém. Então nós entendemos que, como esse céu e essa terra existe, Deus tem prometido uma nova terra e um novo céu. Amém. Ele tem prometido trazer renovo, regozijo, alegria para nossas almas. Então, a Bíblia toda narra que Jesus ele
pagou um alto preço, não só Jesus, mas todos que narraram, todos que falaram em nome do Senhor, né? Eles se esforçaram. Com isso eles foram oprimidos, foram perseguidos, sabe? Fizeram descaso deles, mas por causa de uma única coisa, de confiar na promessa que Deus tinha. Sim. De saber que aquilo que Deus tem é muito maior do que nós possamos imaginar. É belo. Com certeza. É belo, porque a vida é bela. A vida que Deus nos emprestou, nos ortogou, porque é emprestado, ela é bela. E o Senhor não quer que nós acabamos com os sonhos e os projetos dele. Porque quem deu a vida foi quem? Foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. E para que ele deu a vida? Para nós o reconhecermos, para nós enaltecermos, glorificarmos, para nós enxergarmos que ele nos deu um presente, para nós sermos felizes. Então, aqui diz, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo, que há de vir. A promessa não foi aplicada para os anjos, mas direcionada para nós, para aqueles que crê, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, que é o homem que dele te lembres? Uma pergunta. Ou o filho do homem, Jesus, que o visites? Que somos nós? O que nós temos para oferecer para Deus que Deus não tenha? O que nós podemos oferecer para Deus que nós podemos surpreender a Deus, se tudo é dele? Mas ele emprestou também o filho dele para nos purificar, para mostrar o quanto nós somos queridos, o quanto ele nos ama, o quanto ele quer nos presentear cada vez mais, encher os nossos corações de alegria, de paz, de conforto, sabe, do bem. Ele quer que o bem habite dentro da gente, mas para isso não pode se corromper com as coisas do mundo. Tem que ter resiliência, tem que ter esforço, tem que procurar produzir o que agrada a Deus, colocar em prática. Então, quem é o homem, ou o filho do homem, ou Jesus que o lembre? Aí fala, ó, que o visite. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Glória, letra minúscula. Lógico que Jesus é maior do que tudo, mas eu creio também que aqui está falando com a gente. De glória e de honra o coroaste, e constituíste sobre as obras das tuas mãos. Entre parênteses. Então, Deus, ele deu autonomia, autoridade para o homem, para zelar daquilo que ele colocou na terra, para cuidar, para administrar. Olha o cuidado de Deus, olha a importância que eu e você temos. Lembrando, o tema, as trevas, a sombra tenebrosa, sabe, do império do mal, quer cobrir o que? É belo. O que é lindo, o que é belo. E o que é belo, meu irmão? É florescer. É dar fruto. É dar orgulho para o Senhor. Isso é belo. É satisfazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Se aplicar em conhecer a Deus. Então as trevas, elas querem o quê? Ofuscar a glória de Deus. E falar que nós estamos abandonados. Falar que não tem jeito para determinada situação. Efésios 4:1 tem a ver com o tema. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele fala: nós precisamos estar cheio do Espírito Santo. Olha a orientação, meus irmãos, tem a ver com o tema. Rogo-vos, imploro-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, a partir do momento que nós estamos com o Senhor e se aliamos com o Senhor, nós se tornamos o que dele? Prisioneiro. Nós estamos grudados, aliados ao Senhor, somos um imã. Não ao inverso, mas algo ali que fica grudado. É uma magnésio, uma magnitude tremenda, que só sabe quem o quê? Tem experiência. Sim. Só quem tem experiência pode provar isso. Então nós somos prisioneiros no Senhor. Quer dizer que nós estamos em cativeiro porque somos prisioneiros? Não. Mas nós temos um dono. Sim. Nós vamos prestar conta para o dono da casa. Sim.
que andeis de modo digno da vocação que foste chamado. Aquele que reconhece a figura de quem é Cristo, de quem é Deus, ele sabe que os desejos que a carne quer se aflorar, ele tem que dominar, tem que lutar contra os desejos da carne, para agradar aquele que o arregimentou, que o alistou. Prisioneiro em Deus não quer dizer que está em cativeiro, está enjaulado ou preso numa gaiola, não. Você é prisioneiro do Senhor porque você se rendeu a Ele. Não tem como servir a dois senhores, ou agrada um ou desagrada o outro. Exatamente. Deus é educado. O inimigo não. Ele é intruso, intrometido. Ele pula para dentro se a casa não tiver cuidada, se não tiver preenchida. A casa é quem? É o nosso corpo. É o nosso coração, o nosso pensamento. Então, continuando. Com toda humildade, aquele que se alia com o Senhor e deixa Deus dirigir a vida, ela tem que ter o quê? Se esforçar em ter humildade, mansidão, longanimidade, ser paciente, suportando-vos. Nós temos que aprender a suportar uns aos outros em amor. Porque lidar com o ser humano não é fácil. Em amor. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, letra maiúscula, no vínculo da paz, Espírito Santo. Como que nós vamos preservar o vínculo do Espírito Santo na paz? Andando em harmonia, fazendo o que é lícito aos olhos do Senhor, fazendo o que é grato, suportar o fraco Em amor. na fé. Em amor também, mas suportar o fraco na fé. Tem pessoas que têm fé para uma coisa e tem outros que têm fé para outras coisas. Tem bombardeios, talvez, que eu posso estar só com a mão assim para fora, socorro, socorro. E tem bombardeio que a pessoa, tá entendendo mais ou menos? Um exemplo, talvez uma situação que vem para mim como bombardeio, eu tô com a cabeça para fora, o outro tá ali se submergindo. E talvez também então, depende o ângulo, depende a espiritualidade, a entrega. Não sei se eu tô sendo claro. Tem coisas que vêm para uns que parece que não causou impacto nenhum, porque ele já está mais robusto, mais fortificado na rocha. E tem outros que vêm o mesmo bombardeio que para aquele que veio não aconteceu nada, ele se deteriora, ele se desvia, ele se enfraquece por pouco, porque a fé dele está como? Está baixa. A intimidade dele com o Senhor está bem longe, está afastado. Então vamos continuar. Suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito Santo no vínculo da paz, tendo amor, falando com mansidão. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. É só uma esperança, é uma única porta. Não tem vários deuses, é um Deus. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Deus está em todos. Quem está te dando fôlego de vida não é o diabo, não, é Deus. Deus está em todos, porém ele se afasta. Ele dá o fôlego de vida, mas ele afasta daquele que está na imundícia, daquele que está negando o nome dele, não está acreditando no Senhor. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. É um dom que nós temos recebido. Cada um recebe um dom, um diferente do outro. Sim. Por isso diz, quando ele subiu, Jesus subiu às alturas, levou o cativo ao cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões celestiais do inferno? Ou celestiais não, inferiores, desculpa, celestial é no céu. Desceu também às regiões inferiores do inferno. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus. Ele desceu até as coisas inferiores do inferno e também subiu até aos altos céus, para encher todas as coisas, o Senhor Jesus, glória a Deus. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, Jesus, concedeu uns para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, conforme o Espírito Santo
ele instrui o corpo. Né? Cada um vai ter vai saber aplicar o talento que Deus tem emprestado para edificar os irmãos. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, que está escrito, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura e da plenitude de Cristo. Quer dizer, ele dá dons para os homens para se aperfeiçoar, entender o quanto de Deus, nele reside toda a plenitude. Nele reside tudo que é bom. Ele quer confortar e ele pode curar toda dor, toda ferida. Sim. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Quer dizer, um dia eu estou quente, outro dia eu estou frio. Um dia eu acredito numa coisa, outro dia eu acredito em outra. Pela artimanha dos homens, pela astúcia com quem induzem ao erro. Então os próprios homens atrapalham as coisas de Deus. Colocam o quê? Dúvidas. O homem natural, não o homem espiritual. Mas o que é o homem natural? O que é o homem espiritual? O homem espiritual é aquele que tenta manter a comunhão com Deus, que vai orar, que vai para o joelho, que vai para a cara no pó, que vai consultar o Senhor, acredita nos propósitos, nas promessas de Deus, não deixa a dúvida subir para o coração, não questiona Deus. É saber que os planos dele é maior do que o nosso. Os sonhos dele é muito maior do que o nosso. Glória a Deus. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, e é Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. Então Cristo é o quê? O corpo e a cabeça, bem ajustado e consolidado. Grudado, entesourado, fixado, não tem como remover. Ele já está centralizado, está à destra, à direita do Pai. Pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Em amor, ele vai trabalhando no meio da igreja. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Nós temos que andar na contramão dos que andam desacreditando de Deus, dos que andam no mundo, dos que não querem compromisso, dos que se enchem só das coisas aqui da terra. Sim. Nós temos que andar longe dessas coisas. Verdade. De heresias, de fábulas, de mitos. Não. Nós temos que se aliar com o Senhor e fugir de pessoas que não querem compromisso, que não entendem o espiritual, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, de novo. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Eles andavam o quê? Sem afeição nenhuma. Sabe? Sem domínio próprio. Sem uma conduta. Sem uma direção. Sem se aplicar em querer orientação do Senhor. Em promover os preceitos do Senhor, colocar em prática. Não andar como os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem. Então Deus fala que tem muitos que estão na ignorância, pela dureza do seu coração, os quais tendo se tornado, desculpa meus irmãos, insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Andar na carne, todo tipo de depravação, que vem na mente, coloca em prática. A Bíblia fala que nossa mente é de Cristo. Pensar nas coisas do alto.
Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, seguindo o que é verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem. Nós temos que abandonar, O velho homem. nascer de novo. Que se corrompe, o velho homem, ele quer o quê? Se corromper. Segundo as concupiscências do engano, os desejos do engano, sabe? Os pensamentos pequenos. Tem pessoas que já não acreditam mais em milagre. Tem pessoas que não acreditam mais em resposta de Deus. Tem pessoas que não têm mais esperança que Jesus vai voltar. Mas um dia teve avivado. Hoje está no friboi, na carne. Desculpa, meu irmão. Verdade. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então nós temos que renovar o espírito do nosso entendimento. E vos revistais do novo homem. Quer dizer que há dois homens, o homem interior e o homem exterior. Nós temos que se renovar do homem interior. Porque o que é carne, o que é espírito. As palavras que o Senhor diz é o quê? Espírito e vida. Espírito e vida. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Primeiro homem, criado segundo Deus. O novo homem. O primeiro homem ele trouxe o pecado, Adão. O segundo homem, que representa Jesus Cristo, ele veio vivificar, fortalecer as almas. Amém. Então, nós temos que o quê? Um novo homem, em justiça, retidão. Procederes da verdade, procedentes da verdade. Tudo que é justo, tudo que é belo, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, isso ocupa o vosso pensamento. Amém. Uma pessoa que está se afogando em mágoa, em ódio, em rancor, uma pessoa que está se mutilando por dentro, que não consegue... É o quê? Ela está andando no novo homem ou no antigo homem? No antigo. No antigo homem. Procederes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não dá legalidade pro nervoso, não fica alimentando o que é mal, nem deis lugar para o diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que como acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sem nexo, sem edificação, e sim unicamente a que for boa para edificação. O que é edificação, meu irmão? É construção espiritual. Verdade. É levar a pessoa para perto de Deus, e não para perto do mundo. Com certeza. E não para levantar o ego da pessoa, ficar passando a mão na cabeça dela. Não! A verdade tem que ser dita, doa quem doer. Conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Será que uma pessoa que está na carne, uma pessoa que está alimentando, está deprimida e alimentando aquela depressão, ela está no espírito ou está na carne? Na carne. Não. Porque será que dentro de pessoas, eu não estou julgando, meus irmãos, o quê? Dentro da gente não tem nada de bom. Quem coloca é Deus. Nós estamos no pecado. Exatamente. Somos errôneos. Não somos donos da verdade. Temos que matar o nosso velho homem todo dia. Verdade. Então falo, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, bem assim toda malícia. Você vê que tudo isso é as mazelas que o mundo aplica em cima das pessoas. E as pessoas aceitam. É assim mesmo. É assim mesmo. Não é isso, é comigo. É comigo. Não tem jeito. Não, isso daqui é só para medicina. Eu não estou falando que a medicina não resolva. Mas Cristo, ele é o cabeça. Consulta Cristo primeiro. Busque força nele primeiro. Se for da vontade dele que você faça um tratamento, amém. Glória a Deus. Mas não acredite que isso daí é uma coisa normal, porque não é normal. É algo tenebroso. Verdade. É um espanto, é uma sombra tenebrosa, sabe? Uma coisa que quer ofuscar o brilho de Deus. Verdade. Porque nós temos que resplandecer como o Senhor quer. Já pensou se Jesus
ele tivesse em depressão no momento da cruz ali? Tá. Deprimido tava, mas depressão, meu querido. Ai, ele falou que Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? A aflição do Deus Todo-Poderoso. Mas depois no monte de Getsemane ele falou também o quê? Se possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Mas poderia blasfemar. Cadê o Senhor? Eu não tô acreditando mais não, tá doendo. Verdade. Espera aí, você acha que não passou essas coisas? Você acha que as setas do diabo não foi jogando todo tipo de sujeira na mente do Senhor? Mas ele estava o quê? Em espírito, falando nas coisas, sabe, inefáveis com Deus, em comunhão. E é assim que nós temos que ser achados. Comunhão. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos tem perdoado em Cristo vos ama. Amém, meus irmãos? É até aqui. Desculpa falar muito rápido. Sou taquara rachado, não sou dono da verdade, mas a minha alma está em paz. Porque eu creio que o que eu estou falando aqui não é heresia. Se Deus me recolher hoje, eu vou prestar conta de tudo que eu estou falando. E eu não estou brincando aqui de ser cristão. Eu não sou perfeito, meus irmãos. Eu sou bombardeado, eu tenho as minhas lutas, tenho retaliações. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Porém, a gente tem que ter certeza do que fala. E eu não aprendi isso com o homem, eu aprendi com o Espírito Santo de Deus. Amém. Nós temos aprendido com quem? Espírito Santo de Deus, porque Ele nos ama. Vamos orar? Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, querido amado, em nome de Jesus, Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor tem falado aos nossos corações. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Perdoa, Senhor, por querermos, às vezes, saber passar o que o Senhor colocou no nosso entendimento e muitas das vezes atrapalhar, Senhor, na ministração. Senhor, somos apenas um canal, Senhor, um instrumento que queremos ser usado por Tuas mãos poderosas e generosas. Nos cubra com Teu sangue, perdoa as nossas fraquezas, os nossos erros. Senhor, salva as nossas almas, limpa, Senhor, o nosso intelecto. Saiba que o Senhor é bendito, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, o Senhor continua reinando no controle de todas as coisas. Sabemos, Pai, que toda dor que podemos passar aqui neste mundo não se compara com o martírio que o Senhor passou. Você não, o Senhor passou aqui em terra e o legado que o Senhor deixou. Sabemos, Pai, que toda dor que nós podemos passar aqui, Senhor, as aflições, sabe? Às vezes somos desprezados, somos esquecidos pelas pessoas, sabe? Mermeiam a cabeça como mermeavam quando o Senhor anunciava o que o Pai colocava na tua boca. Mas o importante é que é muito maior que o Senhor tem para nos entregar. Por isso te pedimos encarecidamente, perdoa os nossos pecados. Abra, Senhor, a nossa mente, nos dê foco, sabedoria, discernimento. Nos ajude a perdoar, tira a mágoa, tira o rancor, tira o ódio. Tira, Senhor, tudo aquilo que a gente aprendeu errado, ensina a gente a aprender com o Senhor. Como o apóstolo Paulo falou quando ele perseguiu os cristãos, que tudo que ele tinha ali por certo, ele considerou como estrume, porque ele viu que estava errado, Senhor. Estava guerreando contra o Criador dos céus e da terra. Deus, abra, Senhor, os corações dos ouvintes. Abençoa cada irmão e irmã que está aqui, Pai, talvez passando por um momento difícil na área sentimental, na área, Senhor Jesus, da saúde, na área, Senhor, financeira e principalmente espiritual. Deus abençoe nossos pais, mães, irmãs, sogras, sogros, cunhados. Abençoa os nossos filhos, sobrinhos, tios, vó, avós. Abençoa, Senhor, cada um que está conosco aqui em oração, intercedendo pela gente. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é tudo pra gente. Bendito é o teu nome. Alcança, resgata, restaura e nos dá força, Senhor, para se aplicarmos na tua presença. Escreva o nosso nome no livro da vida. Limpa as nossas vestes. Obrigado por tudo, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus, meus irmãos. Meus irmãos, desculpa aí as barbeiragens, tá? Nós não íamos nem gravar. Muito cansado. O importante é que, tomara, deixa fluir, né? Que o Espírito Santo sopre aí o vento aí, vocês entendam. Ainda que a gente lê meio desengonçado, que seja aplicado, irmão, porque isso vai coisar para a vida eterna. Glória a Deus. Redundar, ia falar, resultar para a vida eterna. Amém. Uma vida, sabe, de galardão. Uma vida que o Senhor nos conforta em tudo. Amém. Deus abençoe, queridos. Deus Ótima abençoe, noite. meus amados. A paz do Senhor. Amém.